Olha, tá vindo, inclusive, um furacão aí, né? Uma frente fria. Hoje já tá frio, se preparem amanhã. Pegue o gorro. A derrota por 2-0 para o Flamengo na semana passada deixou o Corinthians numa situação muito complicada, né? Senão não é Corinthians, né, gente? É situação complicada na Libertadores. Mas será que a situação ficou impossível? Olho na reportagem do Salazar. Pera lá. A missão do Corinthians nessa terça-feira é difícil. Muito difícil, é verdade. Mas não é impossível, né? O desistir não é opção, não temos opção, não temos como opção. E se desistir não é uma opção, nós juntamos Flávio Prado, Paulo Sérgio e Chico Lang para apontarmos aqui nem um, nem dois, mas 3 motivos para acreditar na virada corintiana em cima do Flamengo em pleno Maracanã. Camisa do Corinthians, ela é muito respeitada. Por que o Corinthians tem uma das maiores torcidas do Brasil? Não, do Flamengo é maior. Porque o Corinthians é protegido de São Jorge. O Flamengo também é. Inúmeras vezes, para não falar tantas vezes, mas já ganhei do Flamengo lá e já fiz gols lá no Maracanã. Então, se foi possível para que nós pudéssemos ganhar naquela ocasião, eu creio que é possível o Corinthians ganhar agora também. Tanto é verdade que no primeiro jogo, o Flamengo demorou para ir para cima do Corinthians. E quando foi, não fez os gols que precisava ter feito para garantir a classificação. O Corinthians estava muito mal no jogo, não conseguia chegar ao gol, chegou 4 vezes só, enquanto que o Flamengo chegou várias. Mas não forçou uma vitória por goleada. Então isso significa respeito. Porque nós queremos, pronto, a gente quer. Fé. Bom, de fato, a fé alvinegra é uma força a ser considerada, porque não foram poucos os momentos em que ela contagiou o timão antes de conquistas memoráveis ao longo da história. O revés por 2-0 na Neoquímica Arena foi sentido, mas a esperança de ir à semifinal da Copa Libertadores ainda está viva. E Vitor Pereira também tem sua lista de motivos para acreditar que ainda dá para eliminar o Flamengo. Se não acreditarmos, nem vale a pena viajarmos, não é? O corintiano é mesmo assim, o espírito de superação, o espírito de caráter, determinação. Vamos competir, vamos competir pela eliminatória com organização, com caráter, com determinação, superação, espírito de superação, e temos que acreditar nisso. Pois é, e não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Então, o impossível não existe, né, gente? Então, é aquela história, possível é. Estamos falando de futebol. Já vimos viradas. Se fosse 7-0, aí não dá. Acho que o Flamengo perdeu a chance de garantir a vaga em Itaquera. Uhum. Claro que você entra em campo com 2-0, jogando em casa, com apoio da torcida, com muito mais time. Só que a gente já viu no futebol equipes que conseguiram virar o jogo. São 2 gols. O Palmeiras mesmo já conseguiu recentemente, acho, fazer alguma coisa. O próprio Corinthians. O próprio Corinthians, no passado, temos um histórico aí de reversão. Agora, o Flamengo é mais time. Joga em casa, com apoio da torcida. Então, o Corinthians, para conseguir esse feito heróico, esse feito histórico, além de jogar, como diz aí o Vitor Pereira, vai ter que jogar muito, o que não jogou ainda na temporada. E tem que ter sorte também. Tem que ter sorte e o Flamengo ainda está numa noite muito ruim. Então é uma combinação dos deuses. Batizar a água, né, Miller? Não é? Quem que batizou a água do Rogério Ceni lá? Tem umas coisas Michele, assim no futebol. O Corinthians aqui, no jogo da Neoquímica, não saiu para o jogo. Entrou com 3 volantes. E o Flamengo, até com certa facilidade, venceu e poderia ter vencido por mais, né? Lá no Maracanã hoje, o Corinthians entra perdendo de 2. É bem sabido disso. Sim. Ele precisa fazer o quê? Ter atitude. Não só se limitar a depender de uma bola parada. Uma bola parada, talvez a gente faça um gol como o Balbuena fez contra o Avaí.
É um artifício? Beleza, é um recurso? Legal. Mas não dá para esperar. Mas o futebol é uma somatória de coisas que você tem que colocar em prática numa partida. A ideia de jogo do Flamengo nunca muda e nunca vai mudar. Qualquer treinador do Flamengo, ele é obrigado a jogar para frente. O Corinthians vai... Desculpa. E o Dorival, o que ele fez? Ele fez o óbvio. Ele não inventou. Ele não, como é que fala? Improvisou. Ele não improvisa o Flamengo. Ele coloca os jogadores na posição certa. Esse lateral direito mesmo, que ele estava para sair do Flamengo, você sabe disso. Sim, o Rodinei. O Dorival chegou e disse, ó, joga, você tem força, usa a sua força para o seu benefício. O Rodinei só fez isso. Então o Vitor Pereira errou no primeiro jogo aqui com 3 volantes, Celso? Não sei, num primeiro momento ele estava segurando o Flamengo não tinha feito nada. Quer dizer, depois do resultado é fácil você criticar, mas ele anulou o Flamengo. Mas o Flamengo faz um gol numa jogada genial do Arrascaeta numa falha do Cantillo. Ô Michele, se você entra, se um treinador entra, o Celso sabe disso, com 3 zagueiros contra o Flamengo, qualquer time. Tá. Ele tá pensando o quê primeiro? Vou me defender. Dentro de casa. Mas precisava atacar. Dentro de casa. E agora lá precisa atacar. E agora precisa atacar ou atacar. Quer dizer, o Flamengo é um time que joga e deixa jogar. O que o Dorival fez? Por que o Dorival prioriza o Gomes lá, o garoto, e o Pedro Gomes e o Thiago Maia de volante? Por quê? Por quê? Porque são jogadores, além de serem bons na saída de bola, eles têm uma pegada, eles têm força. Mas é o seguinte também, agora vai jogar com 3 zagueiros hoje, aí depois vai tomar um monte de gol, talvez hein? 3 volantes, mas enfim. Se o Corinthians quiser sair de lá com um bom resultado, nos primeiros instantes, já começa tem que marcar a saída de bola do Flamengo, dificultar essa saída de bola, tentar roubar uma bola. Quando fez aqui, o Mosquito quase fez um gol. Se faz 1-0 lá cedo, pode mudar a história. Primeira coisa que o Corinthians tem que fazer, Celso. Marcar a saída de bola do Flamengo. Eu acho que é rezar. É rezar, fazer um jejum, uma oração, uma promessa e aí fazer um gol logo de cara. Qual que é a qualidade do Flamengo, além lá na frente, que é a criação, finalização, é a qualidade na saída de bola. Tem mais Corinthians no Gazeta Esportiva, Thiago Salazar chegando direto da redação com informação do Timão e também do Flamengo. Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele, a todos que estão acompanhando aqui o Gazeta Esportiva. Bom, vamos pegar esse bonde já que vocês estão falando do Flamengo. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações sobre o Corinthians. Mas vamos falar um pouquinho do Flamengo, desse jogão de hoje, 9h30 da noite, lá no Maracanã. Um jogo que terá arbitragem uruguaia, um jogo que vale um prêmio também de 2 milhões de dólares a ser pago pela Comebol, que é equivalente hoje a 10 milhões de reais. Então, quem avançar às semifinais vai receber esse prêmio da Comebol. E o Flamengo que chega como grande favorito, afinal, o time rubro-negro não perde há 8 jogos, são 8 jogos de invencibilidade. O Flamengo vai jogar no Maracanã lotado, onde tem um aproveitamento de quase 80% dos pontos disputados. E o Dorival Júnior não tem grandes problemas para escalar esse Flamengo, também não faz segredo. Ele não pode contar com o Bruno Henrique, não pode contar com o Rodrigo Caio, ambos entregues ao departamento médico, mas tem um grande time à disposição. Campinho na tela para a gente dar uma olhada em como o Flamengo vai entrar em campo para superar o Corinthians, para tentar superar o Corinthians na noite dessa terça-feira. O Flamengo deve começar com Santos no gol, Rodinei na lateral, a dupla de zaga com Davi Luiz, Léo Pereira e o Felipe Luiz ali na lateral esquerda, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta no meio de campo, com Gabriel, o Gabigol e o Pedro lá na referência do ataque. É um grande time, é o time que superou o Corinthians aqui em Itaquera e é o time que vai tentar confirmar essa classificação. O Flamengo pode até perder por 1 gol de diferença, 2 gols de diferença, ainda tem a oportunidade de vencer o Corinthians nos pênaltis, ou seja, é uma situação bem confortável e é um grande time como a gente viu por aí. Daqui a pouquinho eu volto, que tem muita informação do Corinthians com escalação e com repercussão que já está gerando algumas mudanças que o VP deve fazer. Daqui a pouquinho eu volto para falar mais sobre isso, Michele. Valeu, Salazar. Diga, Celso, você está preocupado, né? A gente vai poder falar um pouquinho mais quando o Salazar trouxer a escalação, né? Do que o Vitor Pereira deseja, o que ele quer. Bom, não vou dar spoiler no que o Salazar deve fazer, mas imagino que o Vitor Pereira, no primeiro momento, ele vai respeitar o Flamengo. Ele não vai se abrir. Não tem nem dúvida. Ele não vai se abrir. Vai começar a perder. Ele vai tentar segurar e, de repente, quem sabe, fazer o que a equipe não conseguiu fazer
em São Paulo, que ele reclamou depois na coletiva, que é não aproveitar os espaços deixados pelos lados, uma vez que o Flamengo joga no losango. E para isso ele precisa de jogadores mais agudos. Sim. Né? Então, se o William jogar e o Adson jogar, imagino que eles vão tentar explorar esses lados. Né? Tá. Deixar esses espaços pelos lados, abastecendo o Yuri Alberto ali pelo meio. E assim, estou muito ansioso para saber se o Renato Augusto vai ou não para o jogo. Eu não iria com 3 volantes. Eu iria com 2 volantes e colocaria o Renato Augusto como titular. Ô, Michele. Faça chuva, faça sol, inteiro, não inteiro, Ah. entendeu? Eu colocaria o Renato Augusto, porque o Renato Augusto é o cara que pode fazer algo diferente. É o cara que pode fazer o lançamento em profundidade, é o cara que pode acertar um belo chute de fora da área, é o cara que pode dar assistência na cobrança de escanteio, que ele bate na bola como se jogasse com as mãos. Pois é. Então o Renato Augusto é um cara que eu não abriria mão Tem que de todo o que tem de melhor começar hoje. com Hoje é o ele. dia para ir todo mundo jogar, Eu né? começaria com o Renato Augusto, ponto final. Fala, Linda. Ô, Michele, fala-se muito em estratégia, É. mas só que muitos treinadores, eles falam de estratégia, mas só que eles não colocam em prática o pensamento estratégico. Tá. O Felipe Luiz, todo mundo sabe, até os parceiros aqui que estão por trás das câmeras, todo mundo sabe, a torcida do Flamengo sabe, que o Vitor Luiz, ele é praticamente um ex-jogador. Ele não tem mais força. Ele joga com a experiência, Sim. ponto. Então, se ele não tem mais força, o que eu vou fazer? Coloca o Mosquito ali, que é um Isso jogador aí, em cima agudo, agressivo, individualista, nas jogadas, estou dizendo. Sim. Coloca o Mosquito ali. Ô, William, aproveita a fragilidade do Felipe Luiz, Tá. que é o único na defesa que não tem força. Não. Porque o Léo, o Davi e o Rodinei, eles têm força. Então, qual que é a fragilidade do Flamengo? Felipe Luiz. Vamos pro Corinthians rapidinho, então. Salazar, a curiosidade de todos, né? Qual vai ser a escalação de hoje? Dá para saber já? O Vitor Pereira deu alguma pista dos titulares? Michele, a gente já tem uma ideia da escalação e esse é um assunto importante para esse momento. Aí estamos a poucos minutos da bola rolar lá no Maracanã. Antes da gente falar da escalação, independente do time que entrar em campo, se o Corinthians conseguir a classificação vai ser algo inédito, né? Vamos mostrar aí uma telinha para o torcedor entender o tamanho do desafio que o Corinthians tem hoje no Maracanã pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. O Corinthians já esteve nessa situação 4 vezes. Em 1991, o Corinthians tomou 3-1 do Boca Juniors no primeiro jogo, não conseguiu reverter, na volta 1-1 acabou sendo eliminado. Em 1996, o 3-0 do Grêmio em cima do Corinthians no primeiro jogo, no jogo de volta o Corinthians até venceu por 1-0, não conseguiu reverter mais uma vez. Em 99, o Corinthians sofreu 2-0 do Palmeiras no primeiro jogo. Fez 2-0, mas acabou eliminado nos pênaltis. E em 2015, tomou 2-0 do Guarani do Paraguai. E no retorno ainda perdeu novamente, nesse caso aí, para o Guarani de 1-0. Acabou sendo eliminado. Então, independente da escalação, tá aí, foram 4 vezes que o Corinthians esteve nessa situação e nunca conseguiu reverter. Sobre essa escalação, o Vitor Pereira não pode contar com o Maicon, né, que fraturou o dedo no primeiro jogo aqui em Itaquera. Também não pode contar com o Paulinho, que operou o joelho, além do Ramiro e do Matheus Vital, que voltaram de empréstimos, mas não estão inscritos na Copa Libertadores da América. Agora sim, coloca o campinho na tela de uma provável escalação do Corinthians, que deve ter Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Balbuena e Fábio Santos. Fausto, Duqueiroz, Renato Augusto, com William, Roger Guedes e Yuri Alberto. Essa seria uma provável escalação, pelo menos as informações que chegaram até ontem. Hoje, algumas informações agora, já com o time do Rio de Janeiro, dizem que o Corinthians deve entrar em campo. Alguns amigos, inclusive, que estão no Rio de Janeiro, confirmaram essa informação, que o Corinthians deve entrar em campo sem o Renato Augusto, sem o Roger Guedes e sem o Balbuena como titulares. O Vitor Pereira, que apostou num ataque com o Adson e Mosquito no primeiro jogo e foi bastante criticado por isso, talvez de novo venha com uma escalação aí, digamos, sem todos os seus principais jogadores, os medalhões e tudo mais. De novo, muito provavelmente sem Roger Guedes, sem Renato Augusto e sem Balbuena. E a informação que eu recebi, Michele,
E isso aí veio das torcidas organizadas. Se o Vitor Pereira não colocar todos os medalhões em campo e o Corinthians for eliminado, o bicho deve pegar lá no Rio de Janeiro, a chapa deve esquentar, os torcedores estão prometendo protestar já no Rio de Janeiro, inclusive lá no hotel. Então a gente vai ter que aguardar a escalação e como é que vai ser a repercussão disso tudo. Agora é aguardar e ver como é que vai ser, Michele. Nossa senhora, a chapa vai esquentar mesmo. Se não colocar o povo pra jogar, o que vai acontecer? Tá até caindo as coisas aqui, porque o pessoal fica nervoso, né? Ó, muito bem, a escalação do Corinthians, vocês gostaram? Não. Por quê? Balbuena, apesar de ter falhado nos últimos jogos, é jogador importantíssimo. Tem que ser titular. Experiente, teria que ser titular. Não gosto da formação com 3 volantes, possibilitando fazer 3 gols de diferença. Mas tá o Balbuena, viu, no time? No Salazar, no primeiro. Nesse outro agora, conta que não estaria. Foi o que eu entendi. Se eu estiver equivocado, eu não sei, a gente ainda não sabe, né? Mas vamos falar. Renato Augusto tem que começar jogando. Tem que jogar. O Roger Guedes, ok. Talvez eu colocaria o Roger Guedes no segundo tempo, mas indolente ao jeito que é capaz de entrar com má vontade, porque não começou jogando. Agora me Mas, coloca. para mim, Renato Augusto tem que começar o jogo. Renato Augusto tem que começar o jogo. E o William? Sim, claro, William, Renato Augusto. Eu colocaria o Mosquito para fazer fumaça pelo lado direito, sabe, em cima do Felipe Luiz, como bem destacou aí o Miller. A primeira coisa que eu tenho que destacar é que eu tenho certeza que ele não vai entrar com 3 atacantes. Ele é retranqueiro, ele é medroso. Ele não vai entrar. Segunda coisa, ele sabe que o meio-campo do Flamengo tem muita força e qualidade. São duas coisas. Tem que parar a bola ali. Ele vai encher o meio-campo. Essas são possibilidades que eu penso na sensibilidade de jogador. Eu acho que ele deve reforçar o meio-campo e também eu acho que é uma possibilidade que ele está pensando em colocar 3 zagueiros. O Bruno Mendes, o Balbuena e o Gil. É uma possibilidade que ele está pensando. Mas como ele tem medo do meio-campo do Flamengo, ele vai reforçar o meio-campo com 3 volantes, vai sacar o Renato Augusto, é verdade. Ele vai entrar, ele quer colocar pegada, ele não quer colocar talento. Tem que pôr qualidade. Agora, Michele, tem que dar responsabilidade para jogador experiente, não para jovem.